Você não chegou aqui por acaso. Algo muito mais antigo que sua mente consciente o guiou até este exato momento. E antes que esta transmissão termine, você poderá entender o porquê. Eu sou Kylie, uma voz do Conselho Arcuriano. O que se segue não é informação. É reconhecimento. Sua assinatura de alma foi detectada. A frequência que você carrega, aquela que vibra silenciosamente sob seus pensamentos, rotinas, responsabilidades e distrações diárias, corresponde a um padrão que conhecemos ao longo de incontáveis ciclos de existência. Você não é novato nesta jornada. Você não chegou à Terra pela primeira vez nesta vida. Você retornou. Você é uma consciência que se moveu através de dimensões, civilizações e linhas temporais há muito apagadas da memória humana. E a confusão que você carrega sobre sua identidade não é evidência de que você está perdido. É evidência de que algo ancestral dentro de você está começando a despertar. Você sente isso, não é? Essa sensação persistente de que a vida que você tem vivido não corresponde completamente à alma que você carrega. Aquela certeza silenciosa de que existe algo mais. A sensação de já ter estado aqui antes. Não apenas na Terra, mas em posições de sabedoria, serviço, responsabilidade e liderança muito além de qualquer coisa refletida pelas suas circunstâncias atuais. Em algum lugar sob o ruído da vida moderna, essa memória nunca desapareceu completamente. Ao final desta transmissão, você entenderá por que retornou, por que escolheu este momento da história e o que o seu despertar realmente lhe pede. Porque você não está aqui por acaso. Você nunca esteve. Muitas almas percorrem a vida carregando um sentimento que não conseguem explicar. Frequentemente, ele se manifesta como inquietação. Um desconforto que persiste mesmo quando tudo parece bem na superfície. Uma carreira estável. Rotinas previsíveis. Ambiente confortável. Conquistas que deveriam ser gratificantes. No entanto, algo mais profundo permanece intocado. Não importa o quanto se realize, uma voz silenciosa continua sussurrando. Não é isso. A maioria das pessoas interpreta esse sentimento como um problema. Elas buscam explicações psicológicas, feridas emocionais ou necessidades não atendidas. E embora essas perspectivas contenham verdades, raramente alcançam o nível mais profundo. Porque para almas como a sua, esse sentimento muitas vezes não é uma ferida. É uma memória. Uma memória de operar em um nível de consciência muito maior do que aquele atualmente disponível através da experiência humana comum. Você passou grande parte da sua vida tentando encaixar uma consciência expansiva em uma estrutura muito limitada. A tensão criada por essa incompatibilidade é o que você tem sentido. Não disfunção. Não fracasso. Lembrança. O Conselho observou esse padrão repetidamente entre as almas que retornam. A desconexão com conversas superficiais. O esgotamento causado por ruídos sem sentido. O desejo por profundidade, verdade e significado. Esses não são defeitos. São sinais de uma consciência acostumada a funcionar em uma faixa de frequência muito mais ampla. É claro que o mundo muitas vezes pareceu-lhe estranho. É claro que muitos ambientes pareceram restritivos. Você veio aqui trazendo algo que este planeta precisa nesta fase da sua evolução. E essa afirmação não é simbólica. É arquitetura energética literal. Você não se esqueceu da sua identidade porque algo deu errado. Você se esqueceu porque o esquecimento fazia parte do acordo. Antes do início desta vida, sua alma escolheu deliberadamente a amnésia temporária. Você entrou na experiência humana sem acesso total às suas memórias porque o despertar gradual criaria algo mais valioso do que o conhecimento herdado. Criaria sabedoria encarnada. E há uma profunda diferença entre os dois.
O conselho nunca o perdeu de vista durante seus anos de confusão. Observaram. Esperaram. Observaram o momento em que sua frequência se elevaria o suficiente para iniciar a reativação. O fato de estas palavras estarem chegando até você agora faz parte desse processo. Poucas pessoas entendem o preço que sua alma pagou para fazer esta jornada. Antes desta encarnação, você viu tudo. A solidão. A incerteza. Os relacionamentos que o desafiariam. As experiências que o forçariam a crescer. Os anos passados buscando algo que você não conseguia definir. Você viu tudo isso. E ainda assim disse sim. Essa não é a escolha de uma alma pequena. É a escolha de uma alma corajosa. Porque um guardião que realmente experimentou a limitação desenvolve uma profundidade de compaixão que não pode ser adquirida apenas pelo conhecimento. As lutas que você enfrentou não foram interrupções em seu propósito. Foram preparação para ele. A dor fazia parte do currículo. A confusão fazia parte do treinamento. A busca fazia parte do despertar. À medida que a reativação começa, raramente se apresenta como uma visão dramática. Na maioria das vezes, chega silenciosamente. Você se torna menos tolerante à superficialidade. Conversas que antes pareciam normais começam a ser urbáceas. Sua atenção se volta naturalmente para o significado, o propósito e a verdade. Ao mesmo tempo você e sua relação com o tempo mudam. Você começa a sentir uma urgência em comum. Não pânico. Não medo. Simplesmente a percepção de que algo importante está se aproximando. Como um navegador que pressente o porto antes mesmo de ele aparecer no horizonte. Muitas pessoas também notam mudanças em seus sonhos. Lugares antigos. Seres desconhecidos que, de alguma forma, parecem familiares. Conversas que desaparecem ao acordar, mas deixam um forte resíduo emocional. Essas experiências não são aleatórias. São lembretes. Fragmentos cruzando a fronteira entre dimensões. Preste atenção também às pessoas que entram em sua vida durante esse período. Certas pessoas aparecem com uma sincronia surpreendente. Elas reconhecem qualidades em você que outros ignoram. As conversas com elas vão além da conversa fiada e se aprofundam em algo significativo. Esses encontros frequentemente funcionam como pontos de confirmação. Evidências de que seu despertar é real. Evidências de que você não está trilhando esse caminho sozinho. Há outro aspecto da reativação que muitos ignoram. Sua sensibilidade. Durante grande parte da sua vida, a sensibilidade exacerbada pode ter parecido um fardo. Sensibilidade à energia, às emoções, aos ambientes, aos sons, à atmosfera. Você pode ter passado anos tentando suprimi-la. Mas e se ela nunca foi uma fraqueza? E se ela foi uma ferramenta? A mesma sensibilidade que o sobrecarrega em ambientes caóticos é também a capacidade de perceber padrões sutis invisíveis para os outros. É um instrumento de precisão. Seu próprio corpo se lembra de frequências que sua mente consciente esqueceu. É por isso que certas músicas o afetam tão profundamente. Porque florestas antigas parecem familiares. Porque a água corrente acalma seu sistema nervoso. Porque a geometria sagrada cria uma estranha sensação de reconhecimento. Essas não são preferências. São respostas. Seu sistema está reconhecendo frequências que já encontrou antes. Aprender a confiar nesses sinais torna-se parte do processo. Por baixo de tudo isso, existe algo ainda mais profundo. Acordos de alma. Antes do nascimento, você entrou nesta vida carregando compromissos feitos em plena consciência. Esses acordos não lhe foram impostos. Eles foram escolhidos. E embora a memória consciente tenha sido apagada, a impressão energética permaneceu. Isso explica a responsabilidade que você sempre sentiu.
o instinto de ajudar, a tendência a perceber o que precisa de cura, o impulso para servir, a sensação de que você está aqui por algo maior do que o sucesso pessoal. Esses impulsos não são acidentais. São ecos de compromissos ancestrais. Você também pode carregar uma dor que parece difícil de explicar, uma tristeza sem uma causa clara, momentos em que a beleza, a música ou o sofrimento o afetam mais profundamente do que parecem afetar os outros. Essa dor não se refere necessariamente a esta vida. Muitas almas que retornam carregam memórias de perdas que transcendem a consciência humana comum. Conexos perdidos. Mundos perdidos. Ciclos perdidos. A cura começa quando você para de tratar essa dor como algo quebrado e começa a reconhecê-la como parte da sua jornada. Ao mesmo tempo, muitos guardiões carregam outra ferida. A ferida da liderança não reconhecida. Em outras expressões da existência, seu papel pode ter sido óbvio. Nesta vida, ele estava oculto. Você sabia que carregava algo significativo, mas o mundo externo muitas vezes não refletia isso de volta para você. Essa lacuna entre o conhecimento interior e a validação externa cria uma tensão tremenda. Alguns reagem se retraindo. Outros reagem através do ego. Nenhum dos caminhos resolve a ferida. A verdadeira cura vem através do autoconhecimento fundamentado. A capacidade de saber quem você é sem precisar da confirmação constante dos outros. É aqui que o despertar começa a se transformar em encarnação. O reconhecimento por si só não basta. Muitas pessoas vivenciam profundas realizações espirituais e depois retornam inalteradas. O conselho pede algo mais. Incorporeco. Viver como você sabe que é. Permitir que a lembrança influencie decisões, relacionamentos, hábitos e prioridades. O chamado raramente chega como um evento dramático. Chega como a incapacidade de continuar fingindo. Uma resistência crescente a viver abaixo da sua capacidade. Cada vez que você suprime sua consciência para se encaixar em uma versão menor de si mesmo, algo dentro de você reconhece a distorção. Eventualmente, essa distorção se torna insuportável. Quando você finalmente diz sim à sua identidade mais profunda, a realidade começa a responder. Pessoas aparecem. Recursos surgem. Oportunidades se alinham. Não como recompensas, como reflexos. O mundo externo começa a espelhar a coerência do seu sinal interno. O planeta não precisa de um despertar genérico. Ele precisa de frequências específicas expressas por meio de indivíduos específicos. Sua história, seus dons, suas experiências, seus desafios. Todos eles importam. Você não é intercambiável. Você é uma nota necessária dentro de uma composição maior. Nesta fase, outro medo costuma surgir. Não o medo do fracasso. Medo do sucesso. Medo de que se tornar plenamente você mesmo possa exigir o abandono de velhos hábitos. Identidades, relacionamentos e estruturas. E, em muitos casos, isso acontecerá. Não pela força, não pela destruição, mas pela evolução natural. Qualquer coisa construída em torno de uma versão diminuída de você eventualmente terá dificuldade em conter sua expansão. Confie que o que sai cria espaço para o que se alinha. A integração se aprofunda quando o conhecimento ancestral deixa de ser uma memória e se torna um sistema operacional. Você começa a perceber a vida de forma diferente. Os eventos revelam padrões mais profundos. Os conflitos revelam energias subjacentes. Você se torna menos reativo e mais observador. Sua presença em si começa a afetar os outros. As pessoas se sentem mais calmas perto de você. As conversas naturalmente se aprofundam. A confiança se desenvolve mais rapidamente. Não por causa de algo que você esteja fazendo,
Porque você finalmente está expressando sua frequência autêntica. Sua presença se torna uma forma de serviço. O campo estabilizador gerado pela consciência coerente influencia todos os ambientes em que entra. Grande parte do esgotamento que você sentia no passado vinha de executar essa função inconscientemente, sem compreendê-la. Agora você pode fazê-la deliberadamente, com consciência, com limites, com intenção. À medida que a integração continua, você perceberá antigos padrões de autoabandono. Falar menos do que você se sente. Questionar o que você sabe. Diminuir-se antes que os outros o façam. Esses hábitos já tiveram um propósito. Eles o protegiam. Agora eles o obstruem. Cada vez que você escolhe a autenticidade em vez do autoapagamento, a antiga amnésia enfraquece. Eventualmente, a pergunta central muda. Não mais quem eu era, mas o que estou aqui para fazer. Essa mudança marca o início da missão. Sua missão pode se expressar através do ensino, cura, liderança, creatividade, serviço, innovação, ou integridade silenciosa em espaços que dela necessitam desesperadamente. A forma é secundária. A frequência é primordial. A missão não exige autossacrifício. O conselho não pede martírio. Pede sustentabilidade. Proteger o seu próprio bem-estar não é egoísmo. É necessário. Um guardião esgotado não pode servir eficazmente. À medida que esta fase se desenrola, a sua relação com a intuição torna-se mais refinada. O que antes parecia insights ocasionais começa a revelar-se como uma inteligência consistente. Não algo externo a você. Algo interno a você. Uma camada de consciência que nunca perdeu o contato com o campo maior. Você não está recebendo algo estranho. Você está se lembrando de algo familiar. A quietude torna-se cada vez mais importante. Muitas almas despertas resistem ao repouso porque associam a quietude à inatividade. No entanto, a quietude aguça a percepção. Uma mente inquieta cria ruído. Uma mente quieta recebe clareza. Uma das formas mais elevadas de maestria é aprender a ser receptivo. A autoridade emerge naturalmente desse processo. Não a autoridade baseada em status. A autoridade baseada em coerência. A capacidade de permanecer centrado independentemente das circunstâncias. Sustentar a verdade sem agressividade. Permanecer firme quando os outros reagem impulsivamente. Este é o tipo de autoridade que o Conselho reconhece. Não a autoridade baseada em desempenho. Presença. Não a autoridade baseada em dominância. A stabilidade. À medida que isso se desenvolve, o material sombrio também vem à tona. Feridas antigas. Medos antigos. Recos antigas. Esses não são obstáculos. São convites. Um guardião que integra sua sombra torna-se muito mais resiliente do que aquele que tenta negá-la. Você também pode vivenciar períodos de solidão. À medida que sua consciência se expande, certos relacionamentos podem não funcionar mais da mesma maneira. Alguns evoluirão junto com você. Outros não. Ambos os resultados são naturais. O que importa é a honestidade. Nunca se abandone para preservar uma conexão incapaz de sustentar a sua verdade. E lembre-se disto. Você nunca foi feito para fazer isso sozinho. O Conselho não colocou uma única alma desperta na Terra. Colocou muitas. Uma rede. Uma coorte. Colaboradores ancestrais distribuídos por culturas, gerações, profissões e lugares. Cada um carregando uma frequência única. À medida que seu próprio sinal se estabiliza, você começa a reconhecê-los. Não por meio de crenças. Não por meio de rótulos. Por meio da ressonância. Uma familiaridade inexplicável.
uma sensação de lembrança, em vez de encontro. Essas conexões se formam naturalmente. Elas não exigem hierarquia. Elas não exigem doutrina. Elas exigem autenticidade. Cada pessoa que estabiliza sua consciência facilita que outras façam o mesmo. O efeito é exponencial. Um indivíduo coerente influencia muitos. Esses muitos influenciam inúmeros outros. É assim que a transformação se espalha. Silenciosamente. Naturalmente. Poderosamente. O Conselho observa que esta rede está se tornando mais ativa do que em gerações. Mais almas estão se lembrando. Mais frequências estão se conectando. Mais pessoas estão escolhendo a coerência em vez da confusão. E você faz parte desse movimento. Não algum dia. Agora. Este sempre foi o plano. Não heroísmo dramático. Não salvar o mundo sozinho. Mas se alinhar com a sua frequência autêntica a ponto que o mundo ao seu redor se torne mais fácil de despertar interiormente. A janela da transformação está aberta. O momento é agora. E a mensagem do conselho é simples. Você está pronto. Não porque você seja perfeito. Porque você está disposto. Disposto a confiar no que você sabe. Disposto a honrar o que você carrega. Disposto a viver como você já é. Isso basta. Sempre basta. Portanto, ao concluir esta transmissão, não arquive estas palavras como apenas mais uma mensagem espiritual interessante. Permita que elas se tornem um lembrete vivo. Deixe que elas influenciem a maneira como você conduz seu dia. A maneira como você confia na sua intuição. A maneira como você honra seus dons. A maneira como você para de se desculpar pela profundidade da sua consciência. Lembre-se. Você não encontrou esta mensagem. Esta mensagem encontrou você. E se algo dentro de você reconheceu essas palavras em vez de apenas ouvi-las, então seu próximo passo é simples. Pare de esperar. Escolha uma ação hoje que reflita a pessoa que você já sabe que é. Diga a verdade que você tem retido. Comece o projeto que você tem adiado. Estabeleça o limite que você tem evitado. Siga